E aí, galerinha, boa noite. Essa aulinha que a gente vai fazer agora é sobre VPN, tá? A gente vai apresentar alguns conceitos de VPN e eu vou mostrar para vocês na prática o que a gente vai ver, como que a gente implementa, vai conhecer alguma parte teórica. Para isso eu tenho essa máquina com Windows Server 2003, ela tem duas interfaces de rede, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês essas duas interfaces que nós temos. Temos a conexão local 2 com o IP 192.168.88.130. Esse carinha aí vai ser o nosso IP público, tá? A gente vai, ele está no NAT da máquina virtual, tá? Então deixa eu botar ele aqui embaixo para ficar mais fácil o entendimento. Então esse cara aqui tá com o meu IP público 92.168.88.130 e essa outra interface de rede aqui, ó, tá com o meu IP privado 92.168.0.1. Isso aqui a gente vai chamar de rede interna, tá? Outra máquina que temos para nos ajudar nessa aula é esse XPzão aqui, que ele também está com IP público, o 92.168.88.131, tá? Qual que é o objetivo dessa prática? Pegar esse cara aqui e acessar a rede interna lá do server 2003. Para entender melhor o esquema, eu fiz um diagramazinho aqui para que pudéssemos entender melhor, tá? Então eu tenho minha rede externa, que é com IP público da minha máquina XP, tá? O 92.168.88.131. A gente vai simular esse NAT do VMware, que ele vai passar pela uma suposta internet para chegar no IP público do meu servidor, que é a minha porta onde vai estar conectada, onde vai estar configurado minha VPN. Então eu tenho aqui o 92.168.88.130. Qual que é o objetivo? Trazer a conexão de uma rede externa para uma rede externa usando um meio inseguro, que é a internet, de forma segura. Então isso aí é o propósito de uma VPN. É usar o meio inseguro para prover uma conexão segura para uma rede interna. Então o que eu quero fazer? O que vai ser o nosso teste? Usando o IP público que está lá no XP, eu quero pingar a rede privada do meu servidor, tá? Então esse esquema aqui deu uma analisada bem na hora que estiver revisando o assunto. Então o que eu vou fazer? Eu vou querer ir lá no meu XP, tá? Se eu pingar para o IP real, eu vou conseguir pingar, porque eu estou pingando de rede externa para rede externa. E o Firewall está liberando isso. Mas qual é meu objetivo? Pingar para a rede interna. Eu quero que esse ping funcione, tá? Então a partir de agora a gente vai começar a configurar a VPN. Vou lá para o meu servidor, vou configurar o serviço, mostrar algumas funcionalidades básicas. Então, venho no gerenciador do servidor, tá? Adiciono uma nova função. Que função é essa? Vou adicionar um acesso remoto e VPN. Tá? São coisas distintas. Nesse momento a gente vai estudar só a parte de VPN. Avançar não tem grandes estresses. Na hora da configuração é que tem alguns cuidados para fazer a configuração bem feita. Tá? Primeiro ele vai dizer qual que é o tipo de configuração. Eu estou configurando dois serviços. Eu estou configurando o roteamento remoto e a parte de VPN. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma rede privada virtual. Tá? Eu vou criar um acesso de VPN. E aqui ele diz, ó, permite que clientes remotos se conectem a este servidor pela internet e clientes locais se conectem à internet usando um só endereço público. Então a requisição vai chegar no meu endereço público. Eu tenho que saber qual é a interface de rede que está configurado o meu IP público, porque vai ser nessa interface que a VPN vai ficar escutando. Então aqui ele já diz qual que é as duas interfaces. Eu tenho conexão local 2, tá? E tenho conexão local 1. E ele diz qual é o IP. Nesse meu cenário, o IP público está em conexão local 2. Tranquilo? Então eu vou avançar e vou dizer, ó, você vai obter IP de um servidor DHCP, porque quando o túnel VPN for fechado, a minha ponta cliente, esse cidadãozinho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a imagem de novo. Esse cidadão aqui vai receber um IP de rede interna para que eu possa conectar-me à rede interna. Tá?
Então eu quero especificar o endereço IP. E para isso que é importante aquela aulinha de DHCP que a gente teve lá atrás, tá? Vou criar um intervalo de escopo, então eu quero 192.168.0.200 até o 92.168.0.210, tá? Então são esses IPs que eu vou entregar na minha conexão de VPN. Dou OK, avançar, ele vai me perguntar se eu quero configurar acesso remoto, a gente não vai mexer nisso agora, e eu vou concluir. Então a instalação vai fazer a configuração da VPN, ele vai entender que eu tenho que instalar o DHCP para poder enviar a mensagem. Então ele está habilitando um serviço de roteamento e acesso remoto, que é o cara quem vai fazer a conexão de VPN. Então esse cara está pronto, tá? Ele já adicionou aqui, ó, nas funções do meu servidor. Então se eu vier nas ferramentas administrativas, vai ter esse ícone aqui, ó, roteamento e acesso remoto, tá? Então aqui é que eu vou fazer a gerência da minha VPN, beleza? Então eu vou lá no meu AD agora. Vou criar um usuário qualquer, tá? E vou criar o discador VPN lá a partir do meu servidor. Deixa eu ver se ele vai abrir agora. Demora um pouco que eu voltei à configuração da máquina virtual. Tá, abriu agora. Agora vamos abrir dois, né? Agora abre tudo. Vamos lá, então eu vou criar um usuário qualquer agora. Criar uma chamada alunos, tá? E vou criar um usuário chamado aluno1, tá? Lembre-se, para ter a VPN eu preciso do AD, e para ter o AD eu preciso do DNS. Se você não está captando o que eu estou lhe dizendo, dê um feedback. Então eu criei esse usuário aluno1 com a senha abc@123. Vou no meu painel de controle agora e vou nas minhas conexões de rede, assistente para novas conexões, tá? Avançar, ele vai me pedir para conectar minha internet. Não, vou conectar uma VPN. Então veio nesse segundo item aqui, ó, conectar minha rede comercial, que é o uso dial-up ou VPN, tá? E aí ele vai me perguntar: dial-up ou VPN? Dial-up é aquelas internet de escada que a gente tinha antigamente, que o modem fazia usuário danada, tá? Então, VPN. E agora eu vou perguntar o nome da empresa. Vamos botar aqui Server 2003, tá? Esse é o nome que vai aparecer na minha conexão. Se eu tiver mais de uma conexão, eu tenho que diferenciá-lo de alguma forma. O Windows diferencia esse cara com o nome. E aqui ele vai me perguntar o IP da rede. Então aqui vamos voltar para o nosso mapa. Nesse momento, tá? Eu estou perguntando qual o IP que esse cara aqui, o XP, vai discar. Nesse caso aqui, ele vai discar para esse IP público, tá? Essa configuração eu estou fazendo em 2003 só para agilizar o processo, mas eu vou fazer e testá-la lá no XP. Então ele está perguntando: Denis, qual é o endereço, qual é o nome do host que eu vou me conectar? E aqui eu vou ter que botar esse IPzinho aqui, tá? O 92.168.88.130. O 92.168.88.130, tá? Avançar, ele vai perguntar se todos os usuários que autenticarem na máquina vão ter acesso a essa conexão. Eu digo que sim. E se eu adicionar um atalho na área de trabalho, ele já vai criar esse cara aqui, tá? Então aqui está a minha conexão para a rede. Eu vou fazer essa conexão, essa configuração lá no XP agora, que aí vocês vão acompanhar, tá? Iniciar painel de controle. Vou aqui na parte de conexões de rede, tá? E venho aqui, ó, criar uma nova conexão. Eu já tenho minha rede física aqui, vou criar meu discador VPN. E ele vai abrir aquele mesmo assistente lá do 2003. Você quer conectar que rede? Vou me conectar ao meu local de trabalho. Qual vai ser o método de conexão? Vai ser via dial-up ou via VPN? Seleciono VPN. Avançar. Qual o nome da empresa? Agora eu vou botar aqui Server 2003.
Qual o host? Lembra do host? Tem que ser o IP externo do servidor. Por que tem que ser essa interface de rede externa? Por dois motivos. Uma, a interna não é alcançável pela internet, né? Porque é um IP privado. E a externa é a rede que eu consigo alcançar através da internet. Então eu tenho que botar 192.168.88.130. Vamos voltar lá para o XP, 192.168.88.130. Tá? Avançar, adicionar na área de trabalho, concluir. Beleza? Lembre-se, qual é o objetivo inicial desse teste? Pingar para a rede interna. Eu tenho que fazer esse ping e conectar. Então eu vou colocar aquele usuário que eu criei, tá? E fazer o teste. Antes disso, vamos olhar esse botão propriedade e aquelas configurações vão estar aqui, ó. Eu posso botar o nome, eu posso botar o IP. Existem algumas outras opções, tá? Que a gente vai ver mais na frente. Os protocolos de segurança, quais as criptografias que eu tenho, posso pôr IPsec, posso trabalhar com o tipo de minha VPN, que são os dois protocolos de segurança, que é o PPTP e o L2TP. É bom entender como esses protocolos funcionam, vai ser cobrado numa futura avaliação, tá? E agora eu vou colocar a senha do usuário aluno. Vamos ver se funciona, né? Então vou dar OK. Ele chegou aqui e deu esse erro. Ó. Opa, a conta não tem permissão de discar. Eu sei que minha conexão chegou, mas a conta não tem permissão. Aonde que eu vou ter que fazer isso? Eu tenho que ir lá no meu AD, tá? E aqui é o pulo do gato. Eu tenho que ir lá no meu AD, lá na configuração de usuários e computadores, e no usuário que eu criei, e vai ter uma opçãozinha lá que eu vou ter que setá-la para que o AD passe a aceitar a autenticação remota desse determinado objeto. Lembre-se, depois que eu criei o AD, depois que eu promovi o meu sistema operacional a controlador de domínio, toda a autenticação passa a ser feita através dele. Então, no meu acesso de VPN não é diferente, tá? Então, como que eu libero o meu usuário aluno 1 para fazer a descagem da VPN? Eu entro nas propriedades desse cara, vai ter uma guia chamada descagem, tá? E eu vou vir aqui, ó. Permissão de acesso remoto via descagem ou rede virtual, permitir. Então, quando chegar uma conexão de VPN originada, autenticada pelo usuário aluno, ela vai funcionar, tá? Então, se eu botar aluno 1 agora e a senha de VPN, a autenticação vai ser realizada. E aqui eu vou mostrar algumas propriedades dessa autenticação, tá? Se eu vier em detalhes, ó aquele IP que eu coloquei, ó. A ponte é fechada sempre com 2 IPs. Então, minha conexão do lado do servidor recebe um IP e minha conexão do lado do cliente recebe outro IP. Eu não vou fazer o teste de ping agora, porque eu quero ir no servidor, no Snipe-In de roteamento e acesso remoto. Se eu vier aqui em expandir aqui as propriedades e colocar portas, se eu organizar aqui por status, ó, meu dispositivo de VPN está usando o protocolo PPTP e está ativo. Se eu der 2 cliques nele agora, eu vou saber qual usuário que está autenticado, há quanto tempo ele está autenticado, quantos bytes de entrada, quantos bytes de saída, qual IP. É bem parecido com o terminal server. Se eu vier com atualizar, claro, o tempo e o tráfego vai mudar. Tá? Então isso aqui é bem parecido com o terminal server. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquele testezinho de pingar para a rede interna. Tá? Agora sim, eu estou acessando a rede interna do meu servidor. Ah, e o que é que eu ganho com isso? Por exemplo, meu XP não está na rede externa, eu posso vir aqui e fazer 192.168.0.1 e acessar os compartilhamentos do meu servidor. Basta eu logar com algum usuário que tem acesso, no meu caso eu vou botar aluno 1, e aí eu passo a acessar os compartilhamentos
da minha máquina remota através da conexão VPN, tá? Então, posso fazer, por exemplo, uma área de trabalho remota usando esse túnel VPN, porque, por padrão, o acesso remoto não é criptografado, tá? E agora eu criei um túnel VPN e quero acessar remotamente a minha máquina do 2003. Então, vou lá, 192.168.0.1. Eu não pingo mais para a rede externa, não. Eu vou trabalhar agora na rede interna, porque eu estou nessa rede interna através dessa conexão de VPN, tá? Então, se eu vim aqui conectar, e óbvio, a área de trabalho remota tem que estar ativada no servidor, tá? Nesse caso, ele não está. Eu vou fazer o acesso sem estresse nenhum, tá? Então, não tem grandes mistérios. VPN é isso aí. Dê uma olhada no vídeo, testem, pratiquem, porque isso é de fundamental importância no mercado de trabalho. Um abraço e até a próxima.